Olá, olá, YouTube. Vamos ao próximo tema aqui do nosso canal, para ser inteira e entender aí todas as nuances que nos atravessam, né, diante da maternidade. E hoje eu vou trazer essa pergunta que chegou para mim lá no Instagram. Como cuidar do casamento ou sobreviver ao puerpério sem separar do marido? KKKKKK. Bom, para mim esse kkkkk já revela aí aquele riso de desespero, sabe? Assim, tô rindo para não chorar. Não é bem isso, mas assim, aquela eu tô falando sério, mas estou distanciando um pouco da seriedade do tema. Não sei, esse kkk aí também nos diz muita coisa, né? Mas vamos lá. Como cuidar do casamento ou sobreviver ao puerpério sem separar do marido? Olha só. Bom, provavelmente essa pessoa que perguntou aqui tem filhinha pequena, pelo que eu já conheço um pouquinho dela. O que a gente precisa entender quando nasce um bebê, né? Tudo muda, tudo muda. As mulheres, em geral, elas buscam mais informação, elas estão mais ali em contato com a gestação, né? Porque também então, é na mulher que a barriga cresce. Então, assim, a mulher é confrontada, é colocada em contato com esse novo já desde o começo, né? Desde que a gestação desde que a gente descobre que está grávida, a gente já entende que algo vai mudar. Para o homem, isso não é tão palpável, isso não é tão concreto, tá? E sim, a relação de casal muda depois do nascimento dos filhos. Isso por uma série de fatores. Se a gente começar pelo mais básico, é porque a rotina muda, né? Minimamente a rotina muda. A mulher, ela fica em casa, fica isolada, fica restrita, tem que amamentar. E algumas têm licença maternidade, outras não, né? Muitas que empreendem não têm licença maternidade, não se colocam uma licença maternidade, o que é muito ruim, tá? A gente pode até falar disso num outro vídeo, mas é muito ruim. Então, assim, como sobreviver ao puerpério sem separar do marido, né? É importante entender que a rotina muda, mas não é só a rotina que muda. É um bebê que entra na relação de casal. Tá? Essa pessoa que me perguntou aqui é primeiro filho, né? Então, no primeiro filho, isso fica muito mais claro e é muito mais impactante essa mudança. O que que acontece? É, Vocês são um casal, né? Entendem? Vamos lá. Existe um homem e existe uma mulher que se formam enquanto casal. Quando nasce um bebê, esse bebê, ele, primeiro de tudo, ele é um terceiro que entra nessa relação, tá? Quando nasce um bebê, fica concreto que agora eu me torno mãe, tenho que me tornar mãe, agora eu me torno pai, tenho que me tornar pai. A depender da história de vida de cada um, de como a gente se constitui enquanto personalidade, né, das máscaras que a gente vestiu ao longo da vida, o jeito de funcionar que a gente estruturou para sobreviver emocionalmente à vida. Então, assim, a boa mãe, a boa filha, a profissional fodona, tudo isso vem à tona quando nasce um bebê e eu preciso me tornar mãe, tá? A mesma coisa para o pai. O pai, ele também revive questões emocionais da sua infância, o relacionamento dele com o próprio pai. Então, quando nasce um bebê, a gente resgata muito da nossa história, ou consciente ou inconscientemente. Já tem de casos de mulheres que trazem muito essa figura paterna, né, para a sessão, e quando a gente vai entender, quando vai esmiuçar, fica muito claro que muitas vezes, quando esse marido tem questões com o próprio pai, fica muito difícil para ele acessar a paternidade e se constituir como pai, né? É importante entender que, como pai ou como mãe, tornar-se pai e tornar-se mãe é um processo que não é de um dia para o outro, não é a partir do nascimento do bebê. É um processo diário de construção, desconstrução, de redescobertas, de novos caminhos, de entrar em contato com o que um bebezinho te coloca, né? Então, para muitos homens, é muito difícil entrar em contato com essa paternidade, tá? E isso é uma das coisas que a gente tem que olhar.
psicologicamente, né, estão todos vulneráveis às transformações que a chegada de um bebê faz. E aí, a mulher, ela não é mais uma mulher, digamos. Quando um bebê nasce, a mulher, principalmente nos 3 primeiros meses, ela está em fusão emocional com o bebê. Ela está regredida. Ela está para o papel mãe. A natureza é muito sábia nesse sentido, porque ela nos coloca, né? Inclusive assim, a gente desenvolve hormônios para atender às necessidades do bebê, para garantir a sobrevivência da espécie. Então, não é por acaso que uma mulher que está no puerpério, que está ali num pós-parto recente, ou que está até 3 ou até 6 meses depois do nascimento do bebê, não é por acaso que a mulher, por exemplo, não queira um vínculo sexual com o marido, não está nem pensando nisso. E não é só por causa do cansaço, das noites em claro, da privação do sono, da livre demanda, não é só por isso, é porque o hormônio dela, o corpo dela está funcionando de modo a que ela dê atenção ao bebê, a que ela se fusione ao bebê e atenda às necessidades físicas e emocionais deste bebê. E aí é que entra o desbalanço, porque o homem, ele não está vivendo transformações hormonais. Ele continua sendo homem, tornando-se pai. A vida para o homem continua funcionando. E isso é muito bom, porque o pai, na sua função de masculino, ele tem esse poder de blindar a mãe e o bebê, no sentido de aqui vocês não vão entrar. Esses dois precisam se fusionar para o meu bebê ficar saudável, para o meu bebê ficar feliz, para o meu bebê ficar bem e para a mãe ficar bem. Porque quando a mãe consegue se entregar para o bebê, ela também está fazendo bem a ela mesma, tá? Emocionalmente bem, por conta dos hormônios que são produzidos. Então, muitas vezes a mãe, ela está melhor, mais saudável mentalmente, o bem-estar dela está garantido quanto mais próxima do bebê ela está e mais distante de outras coisas ela está, tá? E aí é que entra o papel do pai, de blindar essa dia de mãe e bebê. E aí o pai fica como? Como um terceiro nessa relação. Ele fica excluído dessa relação. Então vocês entendem que antes era um casal, né? Homem e mulher lado a lado. Aí chega um bebê, forma uma tríade, pai, mãe e bebê embaixo. Então os dois se voltam para o bebê, ou deveriam se voltar para o bebê, tá? E aí o pai fica como excluído dessa relação. Se tudo acontecer como deveria, então a mãe se liga ao bebê, né? Se tudo acontecer como deveria, a gente deveria ter assim. Antes tem, deixa eu ver se eu consigo desenhar. Mãe, pai, né? Na verdade, aqui seria, ai, não dá para ver direito. Aqui seria assim, ó, homem e mulher, lado a lado aqui, né? Aí quando nasce um bebê, fica aqui, ó, bebê, tá? Um bebê aqui, né? O bebê vai para esse centro. Então, fica mãe, bebê, pai, e os dois agindo e atuando em prol das necessidades desse bebê, principalmente até os 6 meses de idade, tá? Principalmente até os 3 e mais até os 6, tá? Principalmente até os 3 e também até os 6 meses de idade, que é importante. E aí vocês percebem que, né, quando se forma essa ligação mãe-bebê, que é tão necessária para o bebê e tão necessária emocionalmente e mentalmente para a mãe também, o pai ele se torna um excluído da relação. E aí, quando o pai se torna um excluído da relação, para o homem é difícil de lidar. Ele não tá, muitas vezes ele é um bom pai, ele é um bom marido, mas para ele, enquanto homem, fica difícil lidar. E é aí que vão surgir muitas vezes as discussões, os desentendimentos, é aí que muitas vezes surge ciúmes. Tem muitos maridos que desenvolvem ciúmes em relação aos bebês, porque eles ficam com ciúmes da sua mulher, tá? E aí é que a gente olha lá para trás, né? Aí é que a gente vai investigar pela psicologia da paternidade mesmo, pela a psicologia do homem, como ele se constituiu enquanto homem, enquanto filho. Então, de novo, quando nasce um bebê, a gente revisita esses papéis que a gente vivenciou e que a gente ainda desempenha, que
é o papel de filho, o papel de filha. Então, para o pai, para a mãe, para o bebê, assim, para o bebê, é essencial que a mãe se ligue a ele, tá? Para o homem, que agora é pai, muitas vezes é difícil de lidar, e aí é que surge a desconexão. E aí, muitas vezes, a gente tem homens, por exemplo, que se afundam no trabalho. Então, como que funciona mentalmente? Ah, já que eu não sei lidar com isso, eu vou trabalhar muito mais, vou chegar tarde em casa, vou sair cedo, vou viver cada vez menos nesse ambiente. Tem outros que buscam uma fuga no celular, outros buscam uma fuga, inclusive, na pornografia, tá? É, é para satisfazer os desejos de homem e a necessidade de homem? Não, é porque ele tá, e isso não é justificativa, mas é porque ele tá sem lugar, ele não tá sabendo o papel dele ali. Tá difícil entrar em contato com o papel dele ali. Então, assim como é difícil para a mãe, para a mulher, essa questão da identidade, quem eu sou agora que eu sou mãe, nossa, tô toda perdida, não tô entendendo nada. E para isso que existe um suporte e um acolhimento emocional e psicológico para isso, para dar esse direcionamento, para dar essa clareza, para o homem também deveria ter. E muitas vezes também para o casal. Então, já atendi diversos casais, tanto na gestação, quanto no puerpério, quanto na consultoria de puerpério, em que a gente esclarece sobre isso, tá? Porque é muita novidade, como eu falei, muitos casais não se preparam para isso. Às vezes a mulher se prepara, ela tem mais ou menos uma noção, e às vezes, e muitas vezes o marido não tem nenhuma noção do que vai mudar. É, ele acha que o bebê vai nascer e eles vão continuar vivendo a vida e a rotina do jeito que é, né? E não é. E não é. A gente minimamente tem um bebê que chora e precisa ser cuidado, precisa mamar, trocar fralda e dormir. Então, só isso já é uma interferência na rotina, né? Já é um impacto na rotina muito grande. Imagina o quanto isso impacta a relação de casal, né? E aí, gente, tem diversas outras nuances que impactam também a relação de casal, né? Que aí estão muito relacionadas a essa mulher de como ela é. Então, é, poderia dar aqui diversos exemplos, mas eu não vou me ater a isso, né? O importante é que o homem tem um lugar, a mulher tem um lugar, e que agora vocês precisam dar um novo lugar a esse pai e essa mãe. Então, é esse homem que está se tornando pai e essa mulher que está se tornando mãe. E aí, quando a gente fala disso, a gente está falando de reconstrução de identidade. Então, enquanto mãe, estou reconstruindo minha identidade, adicionando o papel de mãe e formando esse papel de mãe, moldando, né? O homem também está construindo e moldando e formando esse papel de pai. Então, como que isso, como que é deixar de ser só um casal para ser um casal parental, né? Para ser um casal que é pai e também é mãe, que a gente está entendendo ainda como funciona tudo isso. E aí, gente, vou falar para vocês, essa desconexão do casal, quanto menos comunicação há, mais desconexão tem. E isso muitas vezes começa no primeiro, segundo, terceiro mês do bebezinho. E aí, como casal funcional, o que que vocês vão fazendo? Vão passando por cima disso, passando por cima daquilo, vai passando por cima, vai passando por cima. Quando vê com a criança já está com 3 anos e o casal ainda está desconectado. O casal ainda não se reencontrou como casal depois de reconstruir as identidades de pai e mãe. Então, assim, o que eu vejo é que precisa ter muita comunicação, precisa ter muito alinhamento e uma comunicação transparente. Nossa, não achei que ia ser assim. Puxa, tá difícil para mim. Eu sinto que a gente está desconectado. Puxa, eu queria que você chegasse mais cedo em casa, né? E aí tem uma outra coisa importante que leva muitos casais a conflito e até a separação, que muitas vezes, sim, o pai, ele não suporta, o homem, aí de novo, né? O homem, ele não suporta, ele não tem recursos internos para conseguir ver a sua mulher se conectando com outro serzinho enquanto mãe, tá? Isso vai provocando o distanciamento do casal, isso e tantos outros fatores, mas o que eu vejo também é uma questão essencial que é da comunicação, tá?
A comunicação, normalmente, também afasta os casais e são pontos de partida para um conflito. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo simples que eu sempre dou para as minhas pacientes. Imagina que a mãe tá lá no puerpério o dia inteiro, na livre demanda, soneca, sozinha em casa, sabe? Aí vem a solidão, vem medo, vem culpa, vem uma série de coisas, né? Aquela mulher sozinha com um bebê que não fala, só chora, ela e os sentimentos e emoções dela desconhecidas e não resolvidas. Aí, esse marido chega em casa, tarde, do trabalho, né? É, E aí, o que que essa mulher fala? Nossa, chegou cedo, hein? Imagina, um homem chegar em casa, a primeira coisa que ele ouve é isso. Nossa, chegou cedo, hein? Se a gente cuidar, aí vocês já imaginam que isso é ponto de partida para uma discussão, para cara feia, né? Às vezes nem vai para discussão, mas fica na cara feia e continua todo mundo distante, desconectado. O que que poderia melhorar nesse sentido? Quanto mais clareza a gente tem sobre o que a gente sente e sobre o que se passa com a gente, melhor a gente consegue comunicar e melhor a gente consegue ter ajuda. Então, percebam como é diferente. Nossa, senti muito sua falta hoje. Queria muito que você chegasse mais cedo. Hoje foi um dia difícil para mim. Será que amanhã você consegue chegar mais cedo? Percebem a diferença que eu estou falando sobre mim e não sobre o outro, o que o outro fez ou não fez? A comunicação, gente, ela é a base de um relacionamento. Então, vira e mexe, eu também aconselho minhas pacientes, né? Olhem para trás. Olha como era a relação de vocês antes de ter filhos. Olha lá atrás, bem no dia que vocês se conheceram, na semana que vocês se conheceram, né? Quanto que um casal conversa? É, sabe, muitas vezes tá ali sentada, tá tomando um vinho, tá no barzinho, tá tudo bem, o cenário é outro, o ambiente é outro, mas lembra desse momento. Quanto vocês conversavam, o quanto que isso como que vocês se aproximavam, né? E tentar resgatar isso. Não é um filho que traz mudanças para o casamento, mas é muitas vezes os casais colocam no filho, né, no nascimento de um filho, na presença de um filho, toda essa mudança. Quando na verdade não é, é uma mudança que se passa com a gente, enquanto homem que se torna pai, enquanto mulher que se torna mãe, né? E muitas vezes também a gente tem que olhar para esse casal, como estava o casal antes do nascimento dos filhos, tá? Então são muitas questões, mas assim, não quero fugir muito da pergunta, né? Mas é isso, como cuidar do casamento. E olha só como ela fala assim, como cuidar do casamento ou sobreviver ao puerpério sem separar do marido. Então, olha essa pergunta, né? O que está mais importante para ela aí? Sobreviver ao puerpério. Sobreviver ao puerpério tá mais latente, porque muito provavelmente ela ainda tá muito fusionada com o bebê. Então, mesmo estando muito fusionadas com o bebê, a gente consegue dar espaço para o casamento, dar espaço para essa relação. Muitas vezes não vai ter relação sexual, não vai ter sexo nesse momento, mas vai ter outro tipo de conexão. E é isso que precisa ser comunicado. Só que você só consegue comunicar o que você quer, o que você deseja, se você tem clareza e consciência sobre você mesmo, sobre o que você gostaria. Como eu gostaria que estivesse meu relacionamento agora. Do que eu estou sentindo falta? Entendem? Isso é abertura para uma conversa. Tem que olhar para dentro primeiro, tem que olhar para dentro também. Vocês percebem que a gente está sempre tendo que olhar para dentro para depois olhar para o outro e estabelecer essa relação com o outro, né? É possível viver um puerpério, cuidar dos filhos, ser mãe e também nutrir a relação de casal, ok? Primeiro, comunicação e alinhamento. Esse é o primordial.